E aí pessoal, aqui é Keila Bonfim, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal para passar algumas dicas e orientações para vocês sobre relacionamentos. E é por isso que hoje eu vou continuar falando sobre depressão, porque como eu já disse, a depressão influencia bastante nos nossos relacionamentos. E quem não viu o primeiro vídeo que eu comecei a falar sobre esse assunto, vai lá no YouTube e coloca Keila Bonfim, lembrando que o Bonfim é com M de Maria, antes do F e M de Maria no final, ou seja, é bom de bom e fim de fim, tudo junto. Keila Bonfim. Então você procura lá, o nome do vídeo é Depressão, que frescura, e você vai poder ver então o começo desse assunto, ok? Assim como eu falei então no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre os sintomas da depressão. Mas antes de falar quais são esses sintomas, eu preciso pontuar para vocês uma coisa muito importante. Uma pessoa não necessariamente tem todos os sintomas que eu vou citar aqui, mas a presença de alguns deles já é um indicativo para a gente prestar atenção na possibilidade de estar aí se instalando uma possível depressão. Outro fator importante é a intensidade desses sintomas, porque é pela intensidade e frequência desses sintomas que podemos avaliar o nível de depressão em que a pessoa está. O primeiro sintoma é a tristeza. A pessoa se sente triste, abatida, até mesmo sem saber o porquê de tanta tristeza. E ela não consegue ver meios de sair dessa situação. E eu não estou falando de uma tristeza que a gente pode ter um dia ou outro por alguma situação que aconteceu e ficar ali alguns dias triste com aquilo. Porque isso é até saudável. E sobre essa tristeza saudável eu vou falar em um outro momento. Eu estou falando daquela tristeza praticamente crônica, que se estende por dias, semanas, e como eu já disse, a pessoa não sabe por que está assim e nem como sair disso. Outro sintoma é o desânimo. A pessoa olha para o futuro e ela não vê uma perspectiva de melhora. Assim também como ela olha para o passado e ela só consegue ver os fracassos. Para ela, todo o seu passado, toda a sua vida se resume em fracassos. Ela também não consegue mais sentir prazer na vida, não consegue sentir prazer em coisas que antes a faziam muito bem, a faziam feliz, a faziam se animar. E essa falta de prazer na vida pode influenciar inclusive na vontade, no desejo de ter relações sexuais com seu parceiro ou parceira. Um outro sintoma igualmente importante é a sensação de culpa. A pessoa se sente culpada também meio que sem saber porquê, mas ao mesmo tempo também ela se sente culpada por tudo de mal que acontece ao seu redor. E assim, junto com isso, vem também uma sensação de que ela precisa ser punida ou de que ela está sendo punida. Uma sensação de punição pelo que ela fez, está fazendo ou ainda pode vir a fazer. A pessoa, então, ela passa a se sentir decepcionada consigo mesma. E essa decepção vai crescendo de um modo que ela pode chegar a sentir nojo e, por fim, ódio de si mesma. Tem também a existência do choro, que é um sintoma muito mais comum em mulheres. Homens geralmente não apresentam esse sintoma com tamanha frequência, mas sim, eles também podem apresentar esse sintoma. Assim como a irritabilidade. As pessoas com depressão, elas se sentem mais irritadas e são facilmente irritáveis. Coisas que antes talvez passassem desapercebidas começam a causar desconforto e irritação, e coisas que antes irritavam, então irritam agora muito mais. A pessoa começa a se incomodar muito com a sua aparência e talvez as mudanças que tenham ocorrido, mudanças às vezes naturais da idade ou mudanças que ocorreram devido à própria depressão, são vistas então como algo quase que permanente. E a pessoa então acha que ela vai ficar assim para sempre e ela começa então a se achar sem atrativo algum, começa a se olhar e se sentir feia mesmo. Um outro sintoma importante que às vezes passa desapercebido é a falta de interesse pelas outras pessoas. A gente tem tendência a dar pouca importância para o fato de que a pessoa começa a evitar o contato com outras pessoas, começa a se retrair socialmente, a se recolher, ficar mais sozinha. Mas esse é um sintoma muito importante, porque ela não perde só o interesse por reuniões sociais, ela perde o interesse por estar com pessoas da sua própria família, da sua família nuclear, pai, mãe ou filhos e esposa. A pessoa busca estar sozinha. E não é só uma questão de interesse de companhia, ela perde também o interesse pelo que o outro gosta, pelo que o outro pensa. Ela fica muito focada em satisfazer a sua necessidade naquele momento, que é geralmente de ficar sozinha e fazer as coisas a seu modo. A pessoa passa também a se sentir cada vez mais cansada. E ela começa a sentir cansaço para fazer mesmo qualquer coisa, por menor que seja. E é claro que isso acaba influenciando no seu trabalho diário.
ou em casa ou para quem trabalha fora, fazer as tarefas diárias exige cada vez mais esforço, até que chega um momento em que a pessoa já não consegue mesmo realizar nem as suas obrigações normais. A pessoa começa a ter problemas com o sono, tanto dormir demais como dormir de menos. Perder o sono durante a noite, acordar durante a noite e não conseguir dormir de novo, ou acordar várias vezes durante a noite. Isso, é claro, vai acabar influenciando numa vontade muito grande de dormir durante o dia. Então dá aquela impressão de que a pessoa está o tempo todo dormindo ou com sono. Outra parte que é afetada também é o apetite e, em consequência, o peso da pessoa. Tem gente que começa a emagrecer porque não tem apetite. E ao mesmo tempo tem pessoas que buscam refúgio na comida e então acabam engordando. O que nos remete para o outro sintoma da aparência, lembra que a pessoa vê essas mudanças no seu corpo e ela se sente desanimada, ela se sente decepcionada consigo mesma, e você começa a perceber que esses sintomas, na verdade, eles alimentam-se uns aos outros. Tudo isso acaba acarretando também numa preocupação excessiva com a sua saúde. A pessoa começa a pensar se ela tá bem, se ela não tá bem, como é que ela tá, mas ela não busca uma melhora disso, ela só fica pensando que ela não tá legal. Ela começa então a pensar nos seus problemas físicos, em coisas que talvez ela já tinha e agora ela começa a prestar mais atenção. Enfim, uma pessoa com depressão, ela fica muito voltada para si mesma. A pessoa que está com depressão também, ela tem uma grande dificuldade em tomar decisões. Eu não estou dizendo que toda pessoa indecisa tem depressão. Eu acredito que você entenda que para ser avaliado como depressão é necessário ter um mínimo aí, uma quantidade boa desses sintomas e em intensidade e frequência mais acentuadas, ok? E essa dificuldade então vai se acentuando cada vez mais até que a pessoa não consegue decidir a respeito de mais nada. Mas infelizmente tem uma decisão que às vezes a pessoa com depressão ela consegue tomar. Porque pense comigo, todos esses sintomas aí acontecendo ao mesmo tempo, alguns já numa intensidade mais alta, outros ainda começando, e eles vão se alimentando, como eu já falei, o que começa a passar pela mente? Que é melhor morrer. E ela pode então decidir por fim a sua vida e acabar logo com esse sofrimento. E é isso, caros amigos, os sintomas principais da depressão são esses. Tá, falei praticamente só de coisa triste, coisa ruim, né? Mas a boa notícia é que não importa em que nível esteja a sua depressão, ou não importa em que nível está a depressão da pessoa que é querida por você, sempre é possível recuperar, sempre é possível tratar, sempre é possível ter uma vida considerada normal. E lembre-se, quanto antes se procura ajuda, mais fácil é o tratamento. Nem precisa usar remédio. Então por hoje é isso, gente. Com certeza eu espero que as dicas dadas hoje sejam muito úteis para que possam ajudar o máximo de pessoas possível que esteja sofrendo desse mal. E é claro, se você quiser continuar vendo os meus vídeos, vendo as minhas postagens, curta lá minha página no Face, se inscreva no meu canal para você sempre receber as novidades dos vídeos. E se você quiser, é claro, deixe seu comentário aí, faça alguma pergunta, observação, eu na medida do possível vou responder, ok? E eu termino desejando muita saúde mental para vocês e um grande abraço. Tchau, tchau!